Bom dia para todos vocês, sejam todos muito bem-vindos novamente. A aula de hoje é justamente referente ao ITBI, né? A aula essa que eu disponibilizei para vocês, explicando aí os 3 fatos geradores do ITBI, tanto a seção de direitos, tanto também o direito real, né? Que é caracterizado pelo direito de uso, exceto o direito de garantia, e também a compra e venda aí que nós aprendemos e mostramos lá no vídeo. Mostrei também para vocês uma questão muito importante e interessante, que é justamente a situação a qual se verifica, turma, o processo e o trâmite de compra e venda de imóveis, né? Falei um bocado aí de questões de direito civil, principalmente no que embasa aí os contratos celebrados quando compra e venda, e chamei a atenção de vocês justamente quando essa situação de contrato de compra e venda, principalmente aqui, TBI, que nada mais é do que transmissão de bens imóveis, né? O imposto sobre a transmissão de bens imóveis, a gente tem que ter uma consciência muito interessante, muito importante para o nosso cliente a respeito disso. Ontem mesmo, eu terminei um serviço de uma cliente minha que virou e falou assim: Eduardo, eu estou comprando um imóvel e gostaria que você fizesse o contrato. E aí, ela não tem muita noção e etc e tal, e falou até assim comigo, porque ela tem uma liberdade comigo, né? Meu gerente do banco falou que é só fazer um contratozinho simples, quanto que você me cobra? E aí eu falei, olha, o negócio, o meu serviço, ele não é tão somente o contrato. E realmente o contrato é muito simples. Você joga no Google aí, modelo de contrato de compra e venda, você vai pegar excelentes modelos para trabalhar. Só que na compra e venda de imóveis, o mais importante não é tão somente o contrato. Primeiro, porque você não está comprando uma roupa, tipo, se você cansar, você troca ela e compra outra nova. Você está comprando um imóvel, muitas vezes é o bem de família daquela pessoa, e muitas vezes é o sonho daquela pessoa e realização daquela pessoa. E aí é muito importante você fazer esse levantamento de como que é essa situação deste imóvel. Qual que é a peculiaridade deste imóvel? E com base nisso, turma, nós que estamos aí no curso de Direito, vocês praticamente formados já, tem que fazer esse levantamento. E o levantamento é o quê? Eu pedi a certidão negativa de ônus, pedi a certidão vintenária do imóvel, pedi a certidão atualizada do imóvel, tirar pela internet todas as certidões judiciais possíveis de quem está vendendo, para ver se a pessoa tem problema na Justiça Federal, na Justiça Estadual ou na Justiça do Trabalho. Tá? Tirar também todas as certidões estaduais, municipais e federais de quem está vendendo e do imóvel. Tá? E aí, essa lista de documentação, qualquer pesquisa que seja o caso no Google, tipo, documentos necessários para compra e venda de imóvel por meio de financiamento. Aparece essa listagem. E você, como advogado, cabe a você providenciar esses documentos todos. Todas essas certidões negativas. Por quê? Porque algumas coisas e alguns alertas têm que aparecer para vocês na hora que vocês vão fazer uma análise contratual dessa. Primeiro, se a pessoa está comprando e vendendo em um curto período de tempo, alguma coisa deve ter aí. Segundo, se a pessoa está vendendo com um preço muito mais barato do que o mercado pratica, alguma coisa tem aí. E essas coisas, você tem a obrigação de minimizá-las. É muito importante, turma, a gente ter consciência do seguinte, a relação jurídica ela sempre é bilateral. E a função nossa enquanto advogado, enquanto procurador, é diminuir a probabilidade de acontecer algum problema. E aí a gente fala justamente na compra e venda. E por que eu chamo a atenção de diminuir a probabilidade de ter algum problema? Porque se uma das duas relações jurídicas tem má-fé e vai fazer um negócio com má-fé e tudo, não adianta santo nenhum querer fazer com que essa pessoa tenha boa-fé. Porque ela vai fazer a coisa na má-fé.
E você, como advogado, vai ter a obrigação de, por meio de documentos e pesquisas e análises contratuais, etc. e tal, minimizar o risco do seu cliente. Só que você não é Deus, você não consegue falar se a coisa está 100% certa ou 100% errada. Eu mesmo já tive um cliente que ele fez uma aquisição de um imóvel, financiou pela Caixa Econômica Federal, que é uma das instituições mais burocráticas para financiar, e esse imóvel depois foi desconstituído por uma penhora judicial trabalhista e foi levado a leilão. Então, assim, são coisas extremamente graves e extremamente importantes. Poxa, eu estou falando para cobrar caro quando você vai fazer uma análise dessa? Não, mas eu estou falando para todos nós darmos valor ao nosso serviço e mostrar para o cliente a importância dele. Por que o corretor cobra 6% sobre a venda do imóvel e você é incapaz de cobrar alguma coisa legal sobre isso? Ah, porque senão ninguém vai me contratar, verdade. Mas você tem que cobrar pelo menos um valor condizente e mostrar para a pessoa que você vai fazer análise jurídica. O corretor estudou 6 meses para tirar o cresci dele e está cobrando 6%. Ah, professor, mas o corretor tem a corretora, tem quem captou, quem está vendendo, quem está isso, quem aquilo. Olha, o escritório de advocacia também. Você tem o escritório, a estrutura física, seu sócio, a secretária para pagar, as contas para pagar, a mesma coisa. Por que você vai cobrar baratinho? O corretor só acha quem vai comprar e quem vai vender. Você vai evitar da pessoa comprar gato por lebre. Quem que é mais importante na relação? Todo mundo é. Não é ele que é mais ou menos, não. Só que a gente, como advogado, a gente não sabe valorizar o nosso serviço. Então, quando eu estou dando esses tributos para vocês, que são tributos que acontecem em todos os dias nosso, volto a falar mais uma vez, turma. A informação está aí no Google para todo mundo. Todo mundo. Mas você, como profissional, o que vai fazer com a informação que vai te diferenciar do mercado de trabalho? Então, tomem bastante cuidado com isso. Tá? Uma outra coisa interessante também é o ITBI, mas vamos lá, vai, perguntas. Quem tem algo aí a questionar, é perguntar e trocar uma ideia. Fiquem à vontade. Ninguém? Bom dia, professor. Bom dia, Weber. Tudo bem? Joia. Joia. Na incorporação do imóvel à pessoa jurídica, né? Ela não gera ITBI, não é isso? Uhum. Mas isso também pode ser, no meu ver, pode ser um risco, né? Ele faz isso, incorpora, talvez é um bem de família, ele incorpora ali como pessoa jurídica. Isso. E sendo como pessoa jurídica, numa possível falência, ele pode perder esse bem, não? O que não aconteceria se fosse ao contrário? Perfeito. Excelente observação. Ensinei para vocês lá na Constituição e também no Código Tributário Nacional que no caso de incorporação, fusão e cisão, né, nós temos aí a isenção do ITBI, justamente para a gente trabalhar e sempre estimular a questão do mercado, ou seja, transferência de valores, de patrimônio, etc. e tal, tá? E aí, de uma forma muito bacana, você coloca isso. Hoje em dia é muito famoso essa holding familiar. O que é a holding familiar, né? Vamos supor, um pai de família lá tem 3 filhos e ele tem 3 imóveis. E o pai e a mãe viram e falam assim, eu queria deixar tudo já resolvido em vida para cada imóvel ficar para cada filho meu. Só que ele não quer já transferir o imóvel em vida, ele não quer discutir a respeito disso, ele não quer deixar quando ele morrer para os filhos fazer inventário, mas ele então resolve consultar um advogado e o advogado vira e fala assim, não, a gente faz uma holding patrimonial, ou seja, a gente constitui uma pessoa jurídica de cunho familiar, onde vai ser sócio dessa pessoa jurídica o pai, a mãe e os 3 filhos. E vocês vão integralizar o capital dessa pessoa jurídica com os 3 imóveis da família.
Ou seja, os 3 imóveis que eram do João e da Maria, que era o pai e a mãe, deixa de ser João e Maria e passa a ser da pessoa jurídica. Pessoa jurídica, família limitada. Tá? Quando você transfere estes imóveis para a pessoa jurídica, nós aprendemos aqui que a incorporação não vai gerar o ITBI, só o registro que você vai mudar lá quem vai ser o dono. Vai ser a pessoa jurídica, família ABC limitada. Ok. A cada ano, o contador da empresa, junto com o advogado, vão alterando esse contrato social e vão mudando a participação, diminuindo a participação do pai e da mãe e aumentando a dos filhos, porque se o pai e a mãe morrer, que é a seleção natural da terra, né, os filhos já têm um grande capital sobre isso e os filhos, consequentemente, poderão aí aproveitar dessa situação e pagar menos imposto. Tá? Com a reforma tributária, se acontecer isso, nós vamos ver que isso não vai ter muita eficácia, não. Mas bola para frente, continuando. Aí, o Everton vem e fala, esses 3 imóveis estão no nome de uma pessoa jurídica. E vamos dizer que essa pessoa jurídica faz uma gestão administrativa muito ruim e quebra. Eu posso proteger pelo menos um desses imóveis falando que é bem de família? Por quê? Porque ele deixou de ser de bem de família. Quando ele deixa de ser de propriedade de uma pessoa e passa a ser de uma pessoa física e passa a ser de uma pessoa jurídica, ele perde essa qualidade de bem de família. Então, existem riscos inerentes a este negócio jurídico também, como muito bem pontuou você, Everton. Entendi. E se tiver uma má gestão, isso pode ser um tiro no pé, né? Com certeza. Com certeza. Então, até para isso, você tem que tomar cuidado. Além de autuações fiscais e outras coisas aí inerentes aos artigos lá do Código Tributário Nacional que eu li para vocês, que você tem que ter um faturamento em atividades diferenciado para não configurar que aquilo ali foi uma fraude tributária. Como eu expliquei, essa fraude tributária também, para você simular incorporação ao invés de falar que era uma compra e venda, essa fraude tributária ela é muito descaracterizada pelo fisco municipal, tá? A coisa era tão cara de pau, gente, que nos inícios desse século, 2000, 2003, tinha gente que era tão cara de pau que constituía a empresa num dia, na outra semana já desconstituía a empresa para transferir para outra pessoa. Claro que o fisco pegou e autuou todo mundo, sem dúvida nenhuma. Mais alguma dúvida? Professor, bom dia a todos. Joia, deixa eu te falar. Você pode falar um pouco para mim da imunidade do ITBI? Tá. O que é essa imunidade? Na verdade, a gente fala não incidência. Quer ver? Deixa eu abrir aqui até para ver qual que é o termo utilizado nessa questão aqui. Que você colocou imunidade específica. Tá aí. Na verdade, é o seguinte. Lá no artigo 36 do CTN fala, ressalvado o disposto no artigo seguinte, o imposto não incide sobre a transmissão de bens e direitos para incorporação, né, ou fusão ou cisão de pessoa jurídica. O que é essa não incidência? Existe dentro do nosso conceito constitucional, lá no artigo 174, o estímulo à atividade econômica, correto? Por que não vai haver incidência tributária quando eu tenho uma incorporação ou uma fusão de patrimônio imobiliário dentro de uma pessoa jurídica? Porque, exemplo, eu tenho aqui uma empresa hoje que ela tem um capital de R$1 milhão. E esse capital dela de R$1 milhão, vamos supor que ele é tão somente quantia financeira, correto, Aline? Aí a Aline está vendo para o Eduardo
E a empresa é do Eduardo. E um dia a gente, fazendo uma reunião, a Aline vê que o negócio é muito bom e fala assim, Eduardo, eu vou entrar de sócio na sua empresa. E eu quero 50%. Aí o Eduardo vai falar o quê? Uai, Aline, então tá. Ou você me paga, ou você incorpora mais R$1 milhão, que aí eu fico com 50 e você com 50. E a gente, ao invés de ter um capital social dessa empresa de 1 milhão, nós vamos ter de 2 milhões. A Aline fala, então eu vou incorporar meu imóvel nesta empresa. Isso vai ter ITBI? Não, porque a gente viu lá no artigo que não vai haver incidência na incorporação ou fusão. E por que a Constituição e o Código Tributário trazem esse benefício, Aline? Ele traz justamente por quê? Porque se a gente vai ter uma empresa com capital social de 2 milhões, a gente vai poder ter uma atuação no mercado muito melhor do que uma empresa de 1 milhão só de capital social. O que quer dizer isso? Nós vamos conseguir atingir um público maior, nós vamos conseguir empréstimos maior, porque a nossa garantia sobre o capital social é maior. A gente vai ter mais capitalização, então a gente vai produzir mais, a gente vai competir mais no mercado. Você entendeu a lógica agora? Sim, professor. E, assim, tem a ver também com a questão do crescimento do trabalho, Em que sentido? do município, do estado, porque a empresa, ela tendo um capital maior, um giro capital maior, né? Uhum. Automaticamente também ela pode produzir mais. Sem dúvida, ela vai produzir mais, ela vai explorar outros mercados. Sim. E ela vai atuar de uma forma muito mais legal. E aí, se a mão de obra aumentou, né, normalmente também o consumo, então vai gerar emprego. Sem dúvida. Então, né? Existe todo um apoio financeiro a nível tanto regional, estadual ou federal para estimular essa situação, sem dúvida alguma. Agora, tem uma coisa muito interessante, gente, que eu adoro falar na aula, acho que eu não falei isso, não. Algum de vocês aqui já viu algum dia a famosa socialização de riqueza? Tipo, Emerson, eu estou ganhando muito dinheiro com o meu negócio, vem ganhar dinheiro comigo e vira meu sócio? Alguém já falou isso com vocês ou não? Não, professor. Pois é. Nunca vi, não. Todo mundo que chama a gente para alguma coisa é porque está quebrado. Ou está quebrado, ou está precisando capitalizar, ou está sem dinheiro. Então, pelo amor de Deus, coloca uma coisa na cabeça de vocês. Sociedade, você só faz se você começar ela do zero com a mesma pessoa. Tipo, eu e o Everton estamos com a ideia de montar uma empresa. Nós dois vamos montar na raça e na coragem. Com o meu dinheirinho e com o dinheirinho do Everton, com o meu trabalho, com o dinheiro do Everton, alguma coisa assim. Agora, eu montei um negócio. Deu um tempinho, eu chego para o Everton e falo, Everton, meu negócio está dando muito dinheiro, vira sócio meu. Foge. Ninguém ganha dinheiro e chama o outro para ganhar junto, não, gente. Não existe isso, não. Então, se alguém um dia te chamar para ser sócio, você confere se é para ser sócio desde o início, para começar a construir a coisa junto com a pessoa, ou se a pessoa realmente tem uma estrutura muito violenta, porque senão a pessoa só está querendo seu dinheiro para desafogar. Então, vocês cuidado com isso aí também, tá? Não existe socialização de riqueza. Se um dia vocês quiserem socializar riqueza, vocês podem lembrar do professor Eduardo. Caso contrário, vocês lembram de outra pessoa. Exatamente, é isso mesmo, né, Emerson? Vem ficar rico comigo hoje. Quem já falou? Quem te fala isso? Ninguém, né? Mais alguma dúvida, gente, quanto ao ITBI aí? Professor, impugnação do ITBI. Isso é feito junto à prefeitura, né? Ótima pergunta. Vamos lá. Como é que se dá essa questão de impugnação do ITBI? Conforme eu expliquei para vocês na aula, quando você faz a promessa de compra e venda e dá entrada no cartório para lavrar a escritura pública de compra e venda, a escritura pública de compra e venda
só vai ser lavrada e concluída quando você comprova o pagamento do ITBI. E aí você tem que ir lá na prefeitura e apresentar a promessa de compra e venda, ou você baixa, hoje é tudo online também, você baixa na internet, aí, turma, o formuláriozinho, que você vai colocar justamente o quê? Todos os dados. Quem está comprando, quem está vendendo, qual é o imóvel, o índice cadastral, matrícula do imóvel e o valor negociado. Porque o ITBI é tido como um imposto por declaração. Você declara. Quando você preencheu o estudo, no finalzinho do formulário tem assim, você declara ser verídica essas informações e responder por conta dessa situação. Por quê? Porque nem o fiscal que está recebendo esse pedido seu e vai tirar a guia do ITBI para você, nem ele sabe quanto que o seu imóvel, quanto que este imóvel está avaliado perante a prefeitura. É um sistema totalmente travado na prefeitura e totalmente que você só sabe o valor quando você joga quem está comprando e vendendo e os dados do imóvel. Por quê? Ele é um imóvel por declaração. Se eu e o Everton fizemos um negócio, o Everton me vendeu a casa dele por 500 mil e a gente faz um contrato de 500 mil, eu falo com a prefeitura que eu estou comprando de 500 mil, quando eu falo que eu estou comprando por 500 mil, é um lançamento por declaração. Eu estou declarando que é 500 mil. Se no cadastro da prefeitura tiver lá que este imóvel vale 400 mil, eu vou pagar sobre 500 mil, que é 3% em Belo Horizonte. Só que se no cadastro da prefeitura tiver que lá vale 600 mil, não adianta eu brigar e falar que eu estou pagando 500 mil, porque a prefeitura vai me cobrar sobre 600 mil. E aí, quando eu faço essa declaração para a prefeitura me dá a guia. Olha, a guia é sobre 600 mil. Apesar de você estar comprando por 500, o valor venal deste imóvel, que é o valor de mercado, é 600. E aí eu tenho opções a fazer. Primeira opção, pago, porque eu sei que eu estou pagando o preço do imóvel mais barato, e realmente o imóvel ele tem um valor de mercado de 600. A segunda opção é não querer fazer nada, porque eu só quis descobrir quanto que era avaliado na prefeitura. Estou ferrado. Por quê? Porque esse imposto já está lançado no meu nome. E aí, se eu não pagar ele, eu vou ter inscrição em dívida ativa e vou ficar devendo esse imposto. Ah, professor, mas vamos supor que neste meio tempo o negócio foi desfeito. Você vai ter que fazer um processo administrativo na prefeitura e comprovar por que o negócio foi desfeito. Porque na hora que você pediu para emitir a guia, você tem uma cláusula de irrenunciabilidade quanto à obrigação daquele tributo. Isso dá uma dor de cabeça que vocês não têm ideia. Aí, se o Eduardo, que é o comprador, não pagar, o Everton, que é o vendedor, vai ter que pagar, porque a prefeitura cobra dos dois. Por meio de força de contrato, tá? A gente sempre coloca o comprador para pagar. E sempre a guia sai no nome do comprador. Só que se o comprador não paga, a prefeitura executa os dois. Outro cuidado. Agora, saiu a guia sobre 600, ele vale 500, mas eu quero brigar porque o imóvel não vale 600, vale 500. A partir do dia que a guia é emitida, você tem até 30 dias para fazer impugnação administrativa. E como que é a impugnação administrativa? Lembra que a gente aprendeu no semestre passado, processo administrativo tributário? 30 dias para impugnar? Ou seja, lançou, você recebeu a guia para pagar, não concordou, você tem 30 dias para fazer a defesa administrativa, impugnação. Como que você faz isso? Ah, eu não concordo com esse valor da avaliação, por favor, conferir. Você vai perder. Como que você vai fazer isso? Você tem que pedir lá o corretor de imóveis, né? Para fazer um laudo
mostrando que naquele mesmo prédio, na mesma região, tem apartamentos ou casa com as mesmas características que estão sendo vendidas sobre um preço menor, pegar anúncios da região de apartamentos similares, mostrando que é preço menor. Eu tive um caso muito interessante, que era um prédio, e aí todo mundo recebeu os apartamentos, começou a registrar, e uma das pessoas brigou, impugnou e conseguiu reduzir. Só que reduziu só o dela, os outros todos vinham com preço bem maior. E aí todo mundo usou esse registro dessa pessoa e essa briga dessa pessoa para conseguir reduzir o preço dos outros. E aí, a depender da administração e também a depender do seu recurso, o fiscal pode ir até no local também para conferir as situações daquele imóvel, a característica e tudo. E aí, depois dessa decisão, ou eles vão dar de acordo com você, ou então eles vão negar, falar, não, esse imóvel vale 600 mil mesmo. Acabou por aí? Não, aí você tem um prazo e você pode fazer o recurso administrativo também, que vai para o Conselho de Contribuintes. Tá? Professor, mas eu tenho que pagar esse TBI rápido para sair a documentação e eu cumprir o prazo de financiar o imóvel que está no contrato. Beleza? Beleza. Mas você pode pagar o ITBI e depois pedir a revisão desse valor cobrado na prefeitura e brigar administrativamente. E se você ganhar, você vai pedir a restituição do que você pagou a mais. Tá? Então, tem essa possibilidade também. Ajudei? Tranquilo? Tranquilo. Na minha opinião, eu acho que só se o valor tiver muito superior, que vale a pena você brigar, porque se for uma diferença mínima ali, nem vale a pena não a dor de cabeça que você vai ter para impugnar isso. Exatamente. Tá? Mas a diferença tem hora que... Eu tenho uma sócia minha lá no escritório que brigou e conseguiu, e foi no próprio imóvel dela. E a diferença foi gritante, foi quase 300 mil reais. 300 mil reais não é nada, é 9 mil reais de TBI a mais cobrado. Pois é, nesse caso aí. E ela teve que pagar, porque ela tinha um financiamento para sair e tudo, e tinha prazos contratuais que ela tinha que cumprir, então ela pagou. Nesse meio tempo eu ajudei ela, a gente fez a impugnação, nós pedimos lá o corretor para fazer o laudo, tudo direitinho, e nós ganhamos. E aí ela entrou na fila só de restituição. Depois eu vou até perguntar a ela se ela já recebeu, mas acho que já tem uns 2 anos isso. Tá? Mas vale a pena sim. Entendi. Mais alguma dúvida, turma? Professor, quando faz essa impugnação, a prefeitura também pode mandar um técnico para avaliar o imóvel? Pode. E aí pode... E se ter, então, uma briga, assim, não uma briga, mas eu falo uma controvérsia entre os 2 técnicos, como fica solucionado isso? O que vai valer para a prefeitura vai ser o que a prefeitura apura, o que ela acha. E se você não concordar de jeito nenhum e não tiver êxito administrativamente falando, aí a gente vai ter que brigar na justiça. Entendeu? Entendi. É a única alternativa. E por que é legal sempre a gente recorrer primeiro na esfera administrativa? Porque na esfera administrativa, muitas vezes a gente resolve, apesar de muita gente achar que não consegue resolver. E se você não resolver na esfera administrativa, você já cria ali provas e documentos para utilizar numa demanda judicial também. Tá? Ok, professor. Mais alguma... Professor, Oi, pode falar. Só para ficar aí mais claro, o ITBI é na compra e venda somente de imóveis. Exatamente. Caso de doação, é um ITCD que vai ser pago, não é isso? Perfeito. Nossa próxima matéria. Isso mesmo. E outra pegadinha que eu falei com vocês na aula, né? O artigo de ITCD e ITBI são os mesmos no Código Tributário Nacional. Por quê? Porque antes era tudo de competência do Estado, e antes, quando você teve a redação do Código Tributário Nacional, se deu em 1966. A Constituição de 88 vem e divide
os impostos de transmissão, sendo que imposto de transmissão de bens imóveis ficou para o município e o resto de transmissões ficaram para o Estado. Então, o Estado é competente por ITCD e o município é competente pelo ITBI. Mas os artigos do Código Tributário Nacional eu utilizo tanto para um quanto para outro, a depender da situação. Tá? Beleza. Ok. Só mais uma questão. Hum. O direito de passagem, ele não vai gerar, não vai incidir TBI sobre ele, né? Somente vai gerar o custo ali da averbação no cartório, não é isso? Não, o direito de passagem é um direito real, correto? Sim. E aí, lá no fato gerador do ITBI, a gente vê justamente que você tem justamente aqui, ó, transmissão a qualquer título de direito real, exceto os de garantia. Ou seja, qualquer direito real, ele é fato gerador de ITBI, exceto de garantia. Então, vamos falar, direito de passagem é um direito real? Sim. Então, você tem que pagar ITBI sobre aquele direito de passagem e registrar na matrícula do imóvel. Tá? Você financiou um imóvel ou deu um imóvel como garantia de um empréstimo. Essa garantia é um direito real? É. Mas essa garantia que é um empréstimo, uma garantia de um empréstimo, ela é fato gerador de ITBI? Não, porque está escrito lá, exceto de garantia. Então, qualquer direito real tem fato gerador de ITBI, sim, exceto de garantia. E isso é pegadinha de prova. Ah, o Everton precisou tirar um empréstimo e deu um imóvel que ele tinha lá como garantia. O banco foi lá e registrou esse empréstimo na matrícula do imóvel. O banco pagou só o registro ou ele pagou o registro mais o ITBI? Porque houve alteração na matrícula do imóvel. Ele pagou só o registro. Ele não pagou o ITBI porque o fato gerador do ITBI é direito real, vírgula, exceto de garantia. E empréstimo e dar o imóvel como garantia não é um direito real sem ser de garantia. Entendeu a diferença? É, mais ou menos. Eu acho que eu confundi com a aula que eu vi. Então, deixa eu dar um exemplo. Na minha casa aqui, tem a casa, ok. Hoje eu vou fazer uma... Vou colocar um esgoto aqui. Aí vai passar no vizinho. Beleza. Aí, aquela passagem, não é só eu averbar na matrícula? Essa Não. passagem que eu vou fazer vai incidir o ITBI? Não. Essa passagem não é um direito real? Sim. Então, esse direito real, ou seja, esse tubulão que você vai atravessar aí no terreno, vamos falar porque seu terreno é acima e os outros são abaixo, então você precisa fazer um tubulão aí, né? Isso é um direito real, que é um direito de passagem, correto? Uhum. E, de acordo com a legislação, o direito real é fato gerador de TBI. E Por como, quê? Pode falar. e como vai ser calculado isso? Eu não vou pagar como se eu estivesse comprando um De imóvel, jeito aquele nenhum. percentual todo. Aí você vai demonstrar e alegar que está passando ali apenas um tubulão de tanto diâmetro e sobre o imóvel tal. E aí a prefeitura que calcula isso, Ah, tá. tá? Porque não é de jeito nenhum sobre o valor do imóvel. E na prática isso acontece? Para ser sincero, não. Tá? Mas a legislação fala que direito real é fato gerador de ITBI. Então, eu tenho que ensinar para vocês. Tá? Ok, Tranquilo até aí, turma? tranquilo. Outra coisa, na aula de semana que vem, nós vamos... vence o prazo antes da aula para vocês postarem a primeira VA1. Vocês vão postar e na aula de semana que vem nós vamos usar ela para discutir a VA1 e fazer aqui um bate-bola da VA1, tá ok? Ok, professor. Ok. Então, joia. Um abraço para vocês. Fiquem com Deus. Professor, Pode falar, Aline.
Eu não sei se eu entrei na aula atrasada, porque na última vez começou 7h45 e hoje começou, foi 7, é isso 7h30. mesmo? Ah, então. É porque a É última porque vez eu que comi mosca. eu tinha te falado que eu não tinha acesso ao sistema, né? Fui até agora há pouco. E aí eu não tive a oportunidade de fazer para você algumas perguntas que eu fiquei em dúvida sobre o ISS. Você falou que eu podia tirar nessa aula. Pode, e se o link cair, eu mando de novo, então, tá, turma? Preocupa não, pode falar, Aline. Vamos lá. Ah, tá. Deixa eu te perguntar, professor. Aliás, eu não estou sabendo distinguir a questão da prestação de serviço, né? Quando ela é empregada, por exemplo, no contexto. Para mim, a locação, né, era uma prestação de serviço. Pois é. E aí, olha que legal isso. Isso é um caso extremamente interessante e muito legal, principalmente para quem atua no direito tributário, para a gente conseguir entender. Quando você fala em locação, você imagina que está alguém alugando alguma coisa ali e ali naquela locação você tem uma prestação de serviço. E até o fisco entendia que era desta forma. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar esse link e já vou mandar um novo para não cortar a explicação, tá joia? Tá ok, turma? Um minutinho.